conceito de união estável mudou com o passar dos anos e atualmente pouco se fala sobre a real diferença com relação ao casamento. Mas aqui no Sergipe Justiça nós vamos falar sobre essas diferenças e para isso fomos ouvir especialistas no assunto. A jornalista Dígina Torres e o nutricionista Samuel Benson optaram pelo casamento civil e relatam que estão felizes com a oficialização da união. A gente começou a namorar um pouco antes da pandemia e 3 meses depois que a gente começou a namorar, nós decidimos morar juntos. Mas a gente não contava que a gente ia enfrentar uma pandemia juntos também. Exatamente. E aí, com a nossa mudança, né, a gente acabou se mudando no mês que começou a quarentena, né? Então, de fato, a gente começou a morar junto mesmo, porque era 24 horas junto, dentro de casa, de quarentena, né? E aí foi ótimo, porque deu pra gente se conhecer mais e mais, né? Então, a gente viveu uma vida de casado antes mesmo de casar. E isso foi ótimo também, porque tanto eu como ele, nós já pensávamos em ter filhos, antes mesmo da gente se namorar, né, e se encontrar. E quando a gente se encontrou, a gente viu que a gente tinha muitos objetivos em comum. E aí veio pandemia, quarentena, tudo, a nossa relação é muito boa, a gente convive muito bem juntos e a pandemia reforçou isso e decidimos ter um filho na pandemia. A principal diferença entre casamento civil e união estável se dá em sua formação. No casamento, um vínculo de 2 pessoas é reconhecido e regulamentado pelo Estado, enquanto na união estável é necessário que o casal deseje construir uma família. Inicialmente, o casamento ele é reconhecido pelo Estado, pelo Código Civil de 1916 e tratado como o único modelo de família legítimo. E ele perdeu esse status exclusivo, né, de família legítima a partir de 1988, quando a união estável também passou a ser reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal. Então, isso foi um marco importante, porque não é que a Constituição Federal criou essa modalidade de família. Essa modalidade de família já era uma realidade na sociedade brasileira. Então, ela já existia de fato. Porém, ela passa a ter o reconhecimento do Estado como família, também como modelo de família. Tanto o casamento quanto a união estável são consideradas entidades familiares. São relações regidas pelo direito de família, garantido pela Constituição de 1988. E a partir de 2017, o STF ele equiparou a união estável ao casamento para fins sucessórios, porque no direito sucessório, por exemplo, quem vivia em união estável não sucedia, não herdava na mesma forma que o casamento. Então, o tratamento jurídico era diferente. E aí, com essa decisão, né, a partir de 2017, equiparou-se assegurando a igualdade jurídica entre casamento e união estável para fins sucessórios. Então, quando você equipara, você tira a liberdade da pessoa em optar ou uma modalidade de viver sob casamento ou união estável. A advogada da família relaciona os pré-requisitos para a união estável ser reconhecida juridicamente. Quando é que existe uma união estável? Uma união contínua, pública, duradoura com o objetivo de constituição de família. Então, essa forma de constituição da união estável, que se dá de forma gradativa, gradual, porque eu posso viver num relacionamento de um namoro e isso vai evoluir para uma união estável, né? Com o acréscimo da constituição desses objetivos, enquanto que o casamento não. Eu posso sair de casa solteira e voltar casada. O contrato de união estável é uma declaração da existência dessa família e os parceiros podem optar pelo regime de bens que melhor lhes convier. É interessante porque ali permite, inclusive, que essas pessoas optem pelo regime de bens, estabeleça qual é o regime de bem que eles adotam para a sua união. Então, quando você não tem essa formalização, você aplica-se aí o regime supletivo, que é o regime
o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Mas o casal pode sim optar por outro regime, que não esse, desde que formalizem essa união e estabeleçam qual é o regime. O casal Disney e Samuel explicam por que optaram pelo casamento civil. Não tínhamos conversado ainda sobre a possibilidade de fazer um casamento civil ou união estável, né? Nós procuramos saber com pessoas que a gente conhece, que trabalham na justiça, sobre as diferenças. E aí nós acabamos optando pelo casamento civil após, né, o nosso filho nascer, toda essa intercorrência, né, da gestação, do puerpério, de retorno ao trabalho, né, dos ajustes da vida. E a gente optou pelo casamento civil por uma questão também de proteger também, né, judicialmente, não só a nossa relação, como também em relação ao nosso filho, né? E a gente percebeu que o casamento civil ele facilita, inclusive, o nosso trânsito, o trânsito da nossa família, caso a gente vá morar fora do país. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi celebrado em 2 de abril. O mês foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, para lembrar a data e chamar a atenção da sociedade para o transtorno do espectro autista, TEA. O TJSE, dentro do projeto Meses Coloridos, realizou uma palestra virtual sobre esse importante assunto. A gente tenta conscientizar, a gente pergunta o que é que sabe sobre autismo, né? A gente quebra os tabus, tira esse rótulo da criança doente, né? Então, porque quando a criança está doente, o que é que a gente quer enquanto adulto? A gente quer acolher, a gente quer proteger, a gente quer fazer por ela. A criança com autismo, ela não tem uma doença, então a gente precisa fazer com ela. Então, quanto mais a gente faz pela criança com autismo, menos independente ela é. A palestrante Aglaedna Brito é terapeuta ocupacional, especialista em transtorno do espectro autista, o TEA. Também é mãe atípica, ou seja, ela tem uma filha com TEA. A convite do Tribunal de Justiça de Sergipe, Aglaedna trouxe informações e conscientização sobre o autismo. Destacou como é possível identificar uma criança com TEA. São crianças que elas apresentam interesses restritos, né? Então, é aquela criança que quer brincar com um carrinho, mas ela só se interessa pela rodinha, né? É aquela criança que ela para e fica observando o movimento de um ventilador. Elas têm dificuldade de olhar compartilhado, ou seja, elas não conseguem olhar para o outro, né? Manter essa sustentabilidade desse olhar durante um diálogo, durante uma conversa, durante uma brincadeira. Eles têm muita dificuldade de interação, pouca ou nenhuma, atraso na fala e nos padrões de comunicação que são inadequados, as presenças de estereotipias, as questões sensoriais, né, que na maioria deles são bastante presentes. A mudança repentina de humor, né, é uma das características assim também bem presentes, dificuldade na coordenação motora e o isolamento social. Explicou que cada criança é singular e sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar. As crianças com TEA, elas não são iguais. O espectro, ele nos dá uma amplitude de características, né? É um leque, é algo extremamente imenso, extremamente infinito, né? Como a nova logo traz. Então, os sintomas e os níveis do transtorno, eles vão variar muito de criança para criança. Essas crianças, elas devem ser tratadas de forma individualizada, de acordo com suas demandas. Então, tem crianças que apresentam demandas na comunicação, mas não tem demanda sensorial. Tem criança que não apresenta demanda verbal, mas tem dificuldade na interação social. Ou seja, as informações processadas a nível do sistema nervoso central, elas se diferenciam de criança para criança, e algumas vão demonstrar incômodo por barulhos, outras por luzes, outras por estarem em meio à multidão, e cada uma vai interpretar o meio de uma maneira diferenciada. Toda criança, independente do seu nível, ela tem um avanço, elas avançam, a gente consegue fazer com que elas avancem, principalmente se a gente trabalha com uma equipe que chega junto. Né? Então, aquela criança está com muita dificuldade de comunicação. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu vou lá atrás da fono. E aí, fono, o que é que a gente pode fazer? O que é que eu posso fazer, né, para aprimorar dentro das sessões, para que a gente consiga ter dele uma comunicação mais afetiva, mais efetiva? Ele está com muita dificuldade de comportamento, então vamos lá atrás da psicóloga. E aí, psicóloga, né, quais são os meios, as estratégias que a gente pode desenvolver juntos, né? Vamos estreitar essas intervenções para que a gente consiga diminuir os impactos, né, que esses comportamentos disfuncionais trazem. Para assistir todo o conteúdo da palestra, acesse o canal TJSE Eventos no YouTube. E o Tribunal de Justiça de Sergipe sabe que isso é cidadania,
educar as pessoas para um problema dessa natureza é fazer cidadania. E essa gestão tem que se preocupar muito com a cidadania, doutora Aglaedna. E a gente sabe que na família do judiciário, na família sergipana, na família brasileira, muitas pessoas padecem dessa complicação genética e até psicológica. Então é necessário que façamos essa cruzada, esse dar as mãos, para que conscientizemos essas famílias e a população em geral. Ainda sobre a temática do autismo, o presidente do Poder Judiciário de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Mello, recebeu em seu gabinete integrantes do TEA Mãe, que é um grupo de acolhimento para mães de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. A reunião teve como objetivo uma articulação com o Judiciário para que sejam garantidos em Sergipe direitos previstos em lei, especialmente nas áreas da saúde e educação. A vice-governadora do estado, Eliane Aquino, também participou do encontro. E depois do intervalo, vamos conhecer melhor como é feito o depoimento especial de crianças e adolescentes. A gente volta em instantes.